Olá, dicas de bibliografia para engenharia de estruturas. Eu tenho um vídeo de 2017 no canal sobre dicas de bibliografia. Só que nos últimos 3 anos eu li vários outros livros, reli alguns livros e, na verdade, percebi cada vez mais que a ordem de leitura é essencial, ok? Sabendo isso aqui então, o que eu recomendo de como estudar? Primeira coisa, eu reduzi minha tela aqui rapidamente, tá? Mas a primeira coisa que a gente vai ter é isso aqui, ó. O que a gente vai ter aqui? Primeira coisa, estática, ok? Estática é a base da engenharia de estruturas. Você não vai conseguir jamais, sem os conceitos de engenharia de ensino médio, de engenharia de cálculo, de matemática, entender estruturas, e você jamais vai conseguir entender uma estrutura sem entender de estática, ok? A primeira coisa que eu recomendo é estudar estática. E aqui vai entrar outras duas questões, na verdade mais até, tá? Uma questão é: existem autores brasileiros que tentam ensinar em um livro estática, resistência aos materiais, hiperestática, concreto armado, aço e estrutura de madeira, ok? Por algum motivo, antigamente no Brasil, era comum autores brasileiros tentar, numa tacada só, ensinar tudo. E o que acontecia? Acabavam ensinando tudo por cima, só um apanhamento raso. Porque não é como a engenharia funciona, não é como matemática, né? Qualquer conceito base da matemática não vai funcionar assim. Então, primeira coisa é, não recomendo, tá? Se você me perguntar, tem um livro sobre isso, eu não recomendo qualquer livro que vai te ensinar desde estática até concreto armado numa tacada só. Ele não vai te passar os conceitos adequadamente. Ele vai te passar raso por cima e você vai ser um engenheiro raso se você se basear em autores desse tipo, ok? Sabendo isso aqui então, primeira coisa, estude, é um livro inteiro, pode ser um livro complicado, tudo mais, pode ser um livro longo, mais de 600 páginas, beleza, estuda estática, ok? Mesmo um livro de 600 páginas, é questão de uma semana você consegue ler todo ele. Tá? Algumas horas por dia você consegue ler em uma semana, então não é uma questão tão demorada assim, beleza? Entendido isso aqui, a outra coisa, esse livro está em inglês, não tem a versão em português? Tem. E você tem 2 métodos. Você pode, sempre que tiver a opção português e inglês, você pode ir para a versão em português, ou você pode tomar vergonha na cara e estudar em inglês, ok? Por que eu falo para estudar em inglês e tem português? Porque você vai ter que aprender mais cedo ou mais tarde, se você quiser ser um engenheiro decente, aprender a ler em inglês, entender inglês, ok? Para aprender inglês tem 2 métodos. Um método, que é o método difícil de aprender inglês, o método difícil é assim: você não entende inglês e você tenta, tá? Esse é o método difícil. E tem outro método, é o método impossível, que é o quê? Que você espera você entender inglês para depois começar a ler inglês, ok? O método difícil e o método impossível, tá? Eu recomendo o método difícil, porque o método impossível, ele é impossível, ok? Se você quer aprender inglês, começa tentando aprender inglês sem saber, porque esperar você saber para depois querer aprender não tende a funcionar muito bem, ok? Outra coisa, é a 8ª edição aqui. Posso ler a 7ª edição? Pode. Posso ler a 1ª edição? Pode. Não importa qual edição de um livro você vai ler. O autor é o mesmo, os conceitos são os mesmos. Eles só são republicados a cada 5, 6 anos, ou até menos, no caso, mas por questão de corrigir algum detalhe de um cálculo específico, para mudar alguns exercícios e tudo mais, mas os princípios são os mesmos, ok? A matemática, ela não tem... foi desenvolvida uma nova teoria de vigas. Não, tá? A gente usa teoria de vigas de 100 anos atrás, tá? Um engenheiro de 100 anos atrás, um engenheiro atual, vai ter acesso aos mesmos desenvolvimentos teóricos, ok? Não é o que está desenvolvendo atualmente, são modelos matemáticos talvez um pouco mais precisos, mas a base ainda é igual. A gente está usando computadores para ter maior precisão, mas a base ainda é toda igual. Entendido? Então, sem problema você ler uma versão antiga, uma versão nova, desde que você leia, tá? Você pode usar outro autor? Pode usar outro autor também. Tem outros autores interessantes, mas eu recomendo Hippler porque é um autor bem conhecido e é um autor que eu estudei e consegui entender, tá? Se você estudou outro autor e conseguiu entender, beleza. Conseguir entender é o principal. Sabendo isso aqui então, depois de estudar estática,
tem dois ramos que você pode seguir. Por quê? Porque a estática é o quê? É você pegar um elemento estrutural e encontrar os esforços nele. Um elemento estrutural de um simples, um elemento estrutural isoestático, onde é possível, sem ter que fazer uma análise mais complexa, encontrar os esforços de estrutura. Por quê? Porque se tirasse qualquer elemento, ela falharia. Ok? Depois disso, a gente vai ter a parte de hiperestática. Na hiperestática, isso não acontece. Ok? Na hiperestática, se você tirar um elemento, outro elemento vai poder fazer a função dele. Meio que mal, mas consegue. Ok? Ou eles vão competir por carga. Ok? É o que acontece em estruturas mais complexas. Mas a gente tem que entender elas depois de entender conceitos básicos. E o outro ramo que você pode seguir, que na verdade você tem que seguir os dois, mas você pode escolher um ou outro, dependendo do caso, é a parte de resistência dos materiais, que é, encontrei os esforços, o que eu faço com eles? Aí você vai analisar uma seção específica, um material específico, para saber se ele funciona ou não. Ok? Então, vou recomendar primeiro o livro Análise Estrutural do Hibbeler. Ok? Posso estudar outro livro, qualquer outro livro que ensine hiperestática, desde que você entenda, funciona igual. Ok? Mas eu gosto do Hibbeler, ele dá exemplos bons e é um livro bem interessante. Análise Estrutural do Hibbeler. Ok? Para a parte de hiperestática. Daí outra parte, a gente vai ter o Resistência dos Materiais do Timochenko. Tá sem título aqui, é um título bem pequeno, porque esse livro é de 1940, tá? Resistência dos Materiais, Timochenko, aqui, ó, tá? Deixa eu colocar mais para cá, ok? Mas Timochenko, Resistência dos Materiais. É um livro excelente, é um livro de 1940, que... Por que eu recomendo ele? Por que eu não recomendo só um livro de 2017, 2019? Porque os conceitos são iguais, ok? Não tem nada tão novo assim nesse livro, ok? Como falei, a engenharia, desde 1940, por que eu recomendo Timochenko? Outra coisa, mas foi ele que desenvolveu a teoria de vigas, ok? E ele é um autor que eu gosto muito, ele ensina muito bem, e os conceitos que ele explica em 1940 ainda são válidos. A física não mudou tanto assim nos últimos anos, beleza? Depois disso, no vídeo antigo eu tinha recomendado o Mecânica dos Sólidos. É um livro excelente também do Timochenko, mas eu não tenho mais acesso a ele, eu acabei passando ele adiante, tá? Mas um livro também muito interessante que eu recomendei recentemente, tá? É um livro que eu tinha lido alguns anos atrás, mas tinha passado só por cima para dar uma ideia básica, tá? Que é uma coisa que você pode fazer. Depois dos livros básicos de estática e ciências materiais, você vai pegar livros mais específicos e dar uma lida por cima para entender os conceitos dele e saber que ele existe para depois se ajudar, ok? Um exemplo disso é o Teoria de Estabilidade Elástica do Timochenko também, tá? Por que eu falo que é um livro que você pode dar uma lida por cima e depois aprender mais ele? Porque é uma questão básica que você vai usar, tá? Você vai ter acesso ao livro depois no futuro. Assista meu vídeo também sobre como estudar, tá? Mas ele vai ter conceitos complexos, né? Deixa eu pegar aqui algumas fórmulas, são as fórmulas aqui, ó, que você nem consegue entender de cabeça fórmulas complexas, ok? Então ele vai dar uma base para você entender os conceitos básicos ali, ok? Saber uma ideia, mas você sabe, esse livro existe, posso ler depois. Eu estou reli ele agora, final de 2019, por causa do curso de reservatórios, tá? E como várias dúvidas que eu reli ele acabaram aparecendo, então eu estou relendo ele mais uma vez para entender conceitos ainda que muitas vezes para tirar dúvidas de outros alunos, ok? Então o Teoria de Estabilidade Elástica o Timochenko é um livro também excelente sobre estruturas mais complexas como abóbadas, arcos. Ele fala sobre placas finas, tudo mais, elementos fora do que é o padrão no Brasil estudado durante a faculdade, que é concreto armado e só, ok? Entendido isso aqui, tá? Agora sim, depois de ter entendido conceitos de teoria de estruturas, de isostática, hiperestática, resistência a materiais, ter conceitos básicos, na verdade, só com esses conceitos aqui já é possível dimensionar a estrutura. Okay? Se você chegar para o engenheiro, não mostrar nenhuma norma para ele, nunca mostrar estruturas específicas, ele vai conseguir dimensionar de maneira muito precisa, não tão perfeito quanto se tivesse, claro, formulário normativo e tudo mais, mas uma estrutura. Okay? Por que eu falo isso? Porque até eu me formar, tinha muitas estruturas durante o estágio que eu aprendi com isso, tá? Sem dar uma lida na norma e tudo mais, tá? Só aplicando os conceitos disso aqui, você consegue, ok? E aqui eu vou entrar numa questão. O que eu já vi, tá? Se pegar de cada 10 problemas de estruturas, 9 é por falta disso aqui, tá? 9 é falta de entendimento de estruturas e resistência a materiais, ok? Por quê? Porque a questão que a gente aprende na faculdade, na verdade, é o conceito que a gente tem que aplicar sempre, que é o quê? Que você vai, com teoria de estruturas e resistência a materiais, você vai fazer o diagrama do corpo livre de estrutura, você vai encontrar os esforços nela, você vai encontrar
carga, limites na estrutura só com isso aqui, ok? Depois você vai pegar normas e depois conceitos do material para encontrar os limites da estrutura e saber o coeficiente de segurança ser aplicado, ok? Mas um engenheiro, se você passar só recintos materiais para ele e falar, teoria de estruturas, recintos materiais para ele e falar, quero que você dimensione isso aqui com coeficiente de segurança de 1.4, ele vai conseguir, ok? Ele vai conseguir, se ele entender bem os conceitos, aplicar isso aqui. Beleza? Não, talvez ele não faça adequado seguindo normas brasileiras, tá? Mas ele vai conseguir dimensionar adequadamente. Agora, depois disso, e aqui vai variar muito, por quê? Não, só uma coisa, eu recomendo para você comprar no estante virtual porque você consegue muitas vezes com preço menor, tá? Mas só uma questão básica, tá? Depois disso, e aqui vai depender muito, porque se você já desde criança trabalha em obras, talvez não seja tão essencial, tá? Mas eu recomendo aqui o Fundamentos de Construção Predial, do Allen e do Iano, também em inglês. Tem em português? Tem, aprende inglês, ok? Por que que eu recomendo esse livro? Porque tem muitos engenheiros, que é o meu caso inclusive, que foram para a engenharia sem ter uma base familiar, sem ter durante a infância estudado as estruturas, ok? Claro, tem engenheiros que se formaram, mas antes de entrar na faculdade já iam todo dia na obra, ou sabiam como que era a obra, já tem experiência em obras, não era o meu caso, ok? Eu fui começar a pisar em obra no 7º semestre da faculdade, tá? Eu fui aprender o que é diferença pilar de uma viga no 7º semestre da faculdade, eu não tinha nem ideia de como é que é uma estrutura, ok? Então, o Fundamentos de Construção Predial vai falar sobre isso, ele vai falar sobre conceitos, bases e estruturas, ok? Se você, como é o meu caso, eu fui para engenharia porque eu gostava de matemática, tá? Um amigo meu me falou, Gilberto, você é muito bom em matemática, vai para engenharia. Foi o que eu fiz, tá? Então, a questão aqui é, para entender conceitos e estruturas, esse livro é excelente. Para entender como que é executar as estruturas, por mais que ele não fale de estrutura, não dimensiona, não gosta de dimensionamento, ele fala conceitos básicos, bem interessantes, regras de pré-dimensionamento, como que é executado, como que é otimizado, alguns modelos básicos de estrutura é demonstrado aqui. Além disso, é demonstrado conceitos de estruturas que não existem no Brasil, que são muito raros no Brasil, ok? No meu caso, durante a faculdade, eu morava em Caxias do Sul, que tem quase 500 mil habitantes. Em Caxias do Sul, na época que eu morava lá, era falado sobre o prédio de estrutura metálica da cidade. Porque tinha um prédio de estrutura metálica da cidade. Tipo, mas num país primeiro mundo, e qualquer cidade com mais de 100 mil habitantes teria vários prédios metálicos. Mas no Brasil, estrutura metálica, estrutura de madeira, estrutura pré-moldada, é uma coisa rara. Okay? Então, não é uma coisa que a gente tem experiência. E o Fundamentos de Construção Predial fala sobre isso. Ele fala sobre sistemas que são comuns fora do Brasil, e estão se tornando comuns no Brasil, mas que já fora do Brasil já são padrão, ok? Então eu recomendo ele, principalmente para você aprender coisas novas de estruturas, beleza? Depois de ter entendido isso, depois você tem uma base sobre os materiais, sobre resistência aos materiais, sobre estática básica e hiperestática, agora sim a gente pode ir para o concreto armado, ok? E agora sim a gente fala, se você não fez isso, tentou pular para o concreto armado direto, você não vai ser um engenheiro adequado, tá? E muitos engenheiros com dificuldade de estrutura são os engenheiros que pularam isso aqui, ok? O que eu vou recomendar? Não é o que eu tinha recomendado a última vez, tá? É um livro que eu tinha passado por cima e o ano passado eu reli, que é o... Até aumentar a tela novamente aqui, ó, tá? Mas é o Técnicas de Armar do Fusco, ok? Por que agora eu estou recomendando o livro em português? Por que eu não estou recomendando o livro em inglês? Porque Técnicas de Armar é sobre concreto armado e concreto protendido. E concreto armado e concreto protendido é um material que é muito estudado no Brasil. É um material que existe tecnologia avançada o suficiente no Brasil e que existem autores muito bons. Existem autores ruins também, né? Porque autores ruins existem no Brasil, ok? Esse Técnicas de Armar do Fusco, ele vai falar conceitos também de concreto armado já, tá? Aplicados já para o concreto armado, mas também mecanismos já para entender a estrutura mais adequadamente, tá? Ele não vai em si dar fórmulas específicas para dimensionar um pilar, para dimensionar uma viga, não. Ele vai te dar os conceitos básicos que se você tiver conhecimento suficiente, tiver inteligência suficiente, te jogar trancado numa sala e falar, desenvolve o método de calcular vigas e calcular pilares, você vai conseguir. Por que eu falo isso? Porque foi um pouco através disso, e quase tudo baseado no que eu falei antes de teoria de estruturas e ciências materiais, que eu desenvolvi o meu método de calcular pilares, que eu desenvolvi o meu método de calcular vigas, que depois eu vi que não é tão preciso quanto o do Milton, tá? Mas, o José Milton Araújo tem um método mais simples, mas eu tinha desenvolvido um método, nem eu até excluí o vídeo que eu mostrava sobre ele, que basicamente eu chutava a altura e uma hora dava certo.
era o método de chute inicial, que era basicamente um mastigado de bielas e tirantes, que também está nesse livro, que é um livro bem interessante, ok? Para entender que eu calculava usando o método de bielas e tirantes, que é um método extremamente eficiente, pouco preciso, mas extremamente intuitivo de dimensionamento, ok? Sabendo isso aqui então, depois disso, agora sim, recomendar o livro do José Milton, tá? Também atualmente eu não estou com ele, tá? Mas é um livro é um curso de concreto armado, tá? E aqui eu vou entrar em duas questões. Primeiro, ele vai te passar conceitos de concreto armado, assim como o Fusco, ok? Mas ele vai passar também dimensionamento, formulários específicos, tabelas específicas, que apesar de não ser o ideal, porque vão ser tabelas simplificadas ou tabelas que não vão te passar conceitos básicos, são regras específicas que um engenheiro de 40 anos atrás usaria, ok? Que a gente ainda usa como base para ter um dimensionamento. E outra coisa, você vai ver que é um conjunto de 5 livros, ok? Porque concreto armado é um sistema extremamente complexo e ele vai falar sobre os conceitos de concreto armado. Inclusive dá um exemplo de dimensionamento de um prédio sobre isso, apesar de não concordar. Tem coisa que eu discordo do José Milton, com certeza, tá? Eu não concordo 100% com nenhum autor, tá? Não existe isso, concordar 100%. A gente entra em conceitos mais específicos de dimensionamento, coisas detalhadas, assim, regras específicas da norma brasileira, ao contrário de regras gerais, ok? Outra coisa interessante também do José Milton é que o nome do conjunto de livros de José Milton é de Curso de Concreto Armado. Por que eu falo isso? Porque é uma questão que é o que não entende, mas na verdade um curso e um livro são a mesma coisa. O motivo que não existiam cursos gravados 50 anos atrás é porque não existia como fazer uma gravação, era muito mais complicado fazer uma gravação. Então o padrão de passar conhecimento antigo era através de livros, ok? Atualmente você vai conseguir conceitos também fora de livros, tanto que você está provavelmente assistindo esse vídeo e não lendo esse vídeo, ok? Então curso e livro, a gente tem que entender que é a mesma coisa, ok? E da mesma maneira, você fala, não, mas tem um monte de curso porcaria. O que eu vou te dizer? Também existia um monte de livro porcaria antigamente. Existiam, da mesma maneira que está cheio de cursos aí na internet atualmente, de autores que eu posso ter certeza, tem até vídeos que eu falo contra alguns pessoas que já fizeram cursos tentando ensinar uma coisa que não sabiam direito. Da mesma maneira, antigamente existiam autores que não entendiam muita coisa e tentavam ensinar, ok? Existiam autores que não entendiam concreto armado, mas amavam ele, ok? Então, não é porque existe um autor de livro que é bom porque um livro é melhor que um curso. Não, um curso é só um livro mais moderno, ok? E da mesma maneira que existem hoje métodos de ensino que não são diretos para um livro impresso, ok? Tem outras coisas, como por exemplo, para estrutura metálica, eu recomendo o site steelconstruction.info. Por que eu recomendo um site? Porque um site pode ser renovado regularmente e esse site eu recomendo específico porque ele vai ter muita abrangência, ele vai ter vários artigos específicos e outra coisa interessante sobre esse site é que ele é em inglês. Qual que é a vantagem disso? Porque em inglês a gente tem estrutura metálica, a gente tem desenvolvimento de estrutura metálica, a gente tem conceito de estrutura metálica muito mais avançado, a gente tem muito mais autores, a gente tem muito mais obras de estrutura metálica fora do Brasil do que no Brasil. Então eu recomendo um site que vai ser feito por pessoas que estão acostumadas a dimensionar estruturas metálicas. Ele vai ter conceitos básicos, por exemplo, aqui ó, ele vai ter um artigo sobre galpões, ok? Você vai começar a construir um galpão, muitas vezes você vai ter conceitos específicos aqui que vão ser interessantes, por mais que não sejam igualmente aplicados no Brasil, vão ser interessantes, beleza? Entendido isso aqui, a próxima questão que é essencial para você ser um engenheiro adequado, eu sei que é complicado, inclusive eu já cansei, assim, é uma coisa que eu já cansei de ver, é engenheiro fugindo da norma, ok? A norma, tem pessoas que têm medo da norma igual uma pessoa que não é engenheiro tem medo de matemática, ok? Ela parece complicada, realmente ela parece complicada, mas a questão é, você só vai entender realmente um dimensionamento adequado para o Brasil, para entender como que é feito na prática, lendo a norma também. Claro, ela não vai te ensinar o dimensionamento em si, mas ela vai te dar as regras específicas, ok? Ela vai te dar os limites da norma, ela vai te dar os coeficientes de segurança e tudo mais, vão estar nas normas, beleza? Então, eu recomendo o site da Target. Pelo site da Target, por R$17 por mês, você pode ver todas as normas brasileiras, tá? Ah, eu quero saber sobre estruturas metálicas. Então, estruturas aqui, ó, estruturas
de aço, digamos aqui, ó, pesquisa, e ele vai te dar as normas específicas sobre isso. No meu caso, que eu tenho assinatura, que R$17 por mês, é uma coisa que você já fez na faculdade, você pagava muito mais, nem que seja de tempo, mas pagava, né? Eu não paguei minha faculdade, mas eu paguei com tempo ela. Você vai ter, então, primeiro aqui, pesquisa estrutura de aço, ok? Eu vou ter meu cadastro aqui e tudo mais, colocar meu e-mail aqui, mas eu vou conseguir acessar direto a norma e ler toda ela, ok? Eu recomendo, leia as normas. É um pouco complicado a linguagem? É, realmente é, tá? Inclusive, por exemplo, tem normas que são mais complicadas. Ah, mas tem um monte de número, tem um monte de letra, tem um monte de raiz quadrada, é complicado. É complicado. Por isso que já no primeiro semestre da faculdade já se jogava matemática para assustar quem tem medo de matemática. Você não pode ter, ok? Então leia as normas, tá? Olha a fórmula, tá? Não é para calcular fórmulas, olha a fórmula. O que é interessante é você olhar a fórmula e entender por que está aplicando essa fórmula, o que é interessante nessa fórmula. Ah, então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente vai ver aqui, por exemplo, ó, força cortante, tá? Então ela tem, opa, força cortante para a seção retangular. Ah, então é a altura e a espessura que importa para a seção retangular. Isso que a gente tem que entender, tá? É os conceitos básicos de dimensionamento, entendido? Não se só aplicar uma fórmula, não, é olhar a fórmula e entender o que ela está fazendo, beleza? Entendido isso aqui? Lê as normas. Quais normas eu recomendo essencial para dimensionamento de estruturas metálicas? Primeira coisa que eu recomendo é NBR 6120, que é sobre cargas, NBR 8681, que é sobre coeficientes de segurança e coeficientes de fórmula e combinações de carga, ok? E NBR 1023, que é cargas de vento, que são cargas basicamente essenciais. Depois disso, a gente vai ter, para concreto armado, NBR 1018, a gente vai ter a NBR 9061 e a NBR 14931 sobre dentro do concreto. Além disso, a gente tem para fundações, a gente tem NBR 1022, para a estrutura metálica, a gente tem a NBR 8800, que estou mostrando na tela agora, e a 14762. Para estrutura de madeira, a gente tem a NBR 7190. E uma coisa bem interessante que você pode fazer na norma é que uma norma cita todas as outras. Ok? Então, eu vou dimensionar a estrutura de aço. Beleza, você pega a norma de aço. Mas o que mais que você tem que dimensionar? Bom, o que você vai fazer é vir na norma aqui, olhar, passar do índice aqui, ó, o que vai acontecer é que logo depois ela vai ter algumas outras normas que ela cita também, ok? Ela vai dar um escopo e tá aqui, ó, referências normativas. Quais outras normas você pode estudar? É interessante. Nem todas você vai precisar estudar. Talvez algumas não sejam necessárias. Muitas não vão ser necessárias. Né? Vou dimensionar um galpão. Ah, tem essa aqui, ó, NBR 5884. Perfil estrutural de aço soldado por arco elétrico. Se você não vai fazer um perfil soldado por arco elétrico, não precisa ler a norma atualmente, tá? Mas essas normas aqui, ó, são interessantes. Ok? É interessante que você leia elas e entenda elas, ok? A 8800 está citando aqui, ó, a 8681, ela está citando várias outras normas aqui, ó. Quando você vou calcular uma estrutura de madeira, o que você vai fazer é pegar a norma de madeira, você vem aqui, estruturas de madeira, ok? Mesmo princípio, você vai ler quais as normas que ela recomenda, ou que tem uma conexão com ela, e você vai ler, essa norma se aplica para o meu caso, que muitas vezes talvez nem aplique, tá? Pode acontecer de ter uma norma que não se aplica, como falei, né, perfil I soldado, ok? Mas qualquer norma que você vai ler, até as antigas não tem tantos, tá? Mas ó, referências normativas, ok? A estrutura de madeira, ela vai citar estruturas de concreto, ela vai citar cargas, ela vai citar vento, ela vai citar pregos. Ah, mas não vou usar prego. Beleza, então nesse caso não precisa, ok? Ela vai citar pontes. Ah, mas não é uma ponte, então não precisa. Inclusive, ela vai citar normas fora do Brasil, ok? Por exemplo, aqui a norma brasileira está citando a norma europeia de estruturas de madeira, ok? Então pode acontecer também dela citar outras normas. A gente pode ver a estrutura metálica, ó, ela vai citar a ISO, ela vai citar várias normas da ISO, que daí você vai ver, eu preciso saber essa norma ou não? E para saber se você precisa, a ISO está em inglês, então você vai precisar voltar lá para a estática e entender que eu estava te falando que era para aprender inglês, que mais cedo ou mais tarde você vai precisar, ok? Ela vai citar a ANSI, a SCE, ela vai citar a STM, são várias normas em inglês, ok? Normas, muitas vezes você vai precisar saber, muitas vezes você não vai ter um conceito específico de dimensionamento dentro do Brasil, você vai precisar estudar fora do Brasil, isso é necessário, muitas vezes é necessário, ok? AWS, Eurocode, são várias normas que não tem em português, ou que são muito limitadas em português. Então, é questão que você vai ter que saber também. Olha, você precisa saber mesmo? Nem sempre você precisa, ok? Às vezes é só um conceito que ela está citando, porque em algum capítulo específico talvez seja necessário, ok? Você vai calcular uma estrutura metálica toda soldada, você não precisa saber os conceitos específicos sobre ligação parafusada, mas é uma questão que talvez seja interessante. Beleza? E as normas vão se autorreferenciar várias vezes. Então,
você vai precisar ler várias normas e não pode ter medo delas, ok? Entendido isso aqui sobre as normas, a próxima situação que a gente vai ter é que a gente vai também ter que pegar catálogos de fabricantes, como por exemplo aqui, ó, o catálogo da Gerdau. Gerdau tem o site de catálogos, ok? No site da Gerdau vai ter artigos específicos sobre aço, ok? E nos artigos específicos do aço vai ter perfis também, ó. Por exemplo aqui, ó, catálogo perfil I e perfil U. Vou abrir o catálogo aqui, ó. Tá aqui o catálogo perfil I, vai me dar as seções de perfil I que ele usa, ok? Vai me dar as seções de perfil U que existe na Gerdau, ok? Então, acessa os sites de fabricantes, de fornecedores. Ele vai te dar a tabela, ó, catálogo de telha. Então, a Gerdau também tem um catálogo sobre telhas, ok? Vai te dar tipo de telha e tudo mais, vai te dar o formato de telha, os vãos que ela vez e tudo mais, vão tudo estar nos catálogos de cada fabricante, ok? Muitas vezes um catálogo não vai ter específico, você pode procurar vários catálogos de outros fabricantes para entender o conceito. Muitas vezes você vai precisar saber que tipos de perfil você tem acesso, beleza? Entendido? Então, leia catálogos, ok? Principais fabricantes é a Gerdau e a ArcelorMittal no Brasil para estruturas metálicas, tá? Talvez tenha outro fabricante comum na sua região, leia sobre ele, entendido? Além disso, o que mais eu recomendo? Depois disso, você vai ter, além dos livros que eu recomendei, como eu falei, hoje em dia existem cursos específicos, ok? Que nada mais é que um livro moderno, tá? Eu tenho os meus cursos, mas eu, por questão de princípios, não recomendo meu próprio curso, porque é que nem uma mãe falar que o filho é bonito, é fácil, ok? Mas eu recomendo, por exemplo, o curso do Lucas Ramírez sobre análise crítica de estruturas. A partir desse projeto. É um curso bem interessante. Ele publica poucas semanas por ano, mas é um curso bem interessante, tá? Porém, se eu falei que recomendo, quer dizer que você deve assistir ele e comprar o curso? Não, tá? Qual que é a regra que a gente vai seguir? A regra que a gente vai seguir para assistir um curso, qualquer coisa, ler um livro e tudo mais, você se adapta à didática do autor. Isso é essencial, ok? Você tem que entender baseado em um autor que você consegue entender a linguagem que ele usa, ok? Então, eu recomendo, por exemplo, antes de comprar o curso, antes de ler o livro, acessa alguma coisa fora do autor. O Lucas Ramírez tem o canal do YouTube Estrutura Segura, onde ele fala sobre estruturas, ele dá exemplos da didática dele. Então, você vai adquirir alguma coisa de um autor específico, analisa se a didática dele funciona. Quase todo autor vai ter algum conteúdo gratuito antes para te passar o conteúdo base, para te passar como que é a didática dele, para você ver se adapta ou não baseado na didática dele, beleza? Então, recomendo dar uma olhada no canal Estrutura Segura do Lucas Ramírez, que talvez seja bem interessante, talvez ele acabe realmente sendo um conteúdo que seja interessante para você, e nesse caso, eu recomendo que você faça o curso dele, ok? Se você tem alguém que você vê que não tem uma didática muito adequada para você, ou pior, você vê que ensina coisas erradas, tá? É um problema da didática, né? Porque você não sabe o que a pessoa está ensinando, tá? Mas antes de adquirir o curso e tudo mais, conversa com colegas seus, conversa com outras pessoas que já fizeram um curso, já leram um livro, para saber se é adequado ou não, para saber se a pessoa realmente entende ou não, beleza? Então esse é um conceito sempre que você vai aplicar para saber se funciona ou não, tá? No caso da norma não tem como, né? A norma você é obrigado a seguir, tá? Mas no caso de cursos específicos, de livros específicos, analise se o autor realmente sabe, porque como eu falei, existem muitos livros que o autor não é tão inteligente assim, existem muitos cursos que o autor não é tão inteligente ou com tanto conhecimento assim, beleza? Mas por enquanto seria isso. Assista também meus livros, meus cursos, assista meus vídeos do canal sobre métodos de aprendizado, ok? Então tem vídeos no canal sobre como aprender isso, como estudar, ok? Assista eles também, porque às vezes a gente nem sabe como estudar, não é uma coisa que é ensinado, só a gente tem que aprender na prática como estudar, beleza? Então por enquanto seria isso, até a próxima.